o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, cancelou uma reunião que havia marcado com o presidente Bolsonaro e os demais chefes de poderes. Cancelou essa reunião sobre a esdrúxula alegação de que o presidente vem atacando de forma repetida o Supremo Tribunal Federal, em especial os ministros Alexandre de Moraes e Barroso. E disse mais, que ao atacar um ministro ou outro, o presidente ataca toda a corte. Ministro Luiz Fux. O senhor mente quando fala que o presidente ataca o Supremo Tribunal Federal. O presidente sequer ataca Alexandre de Moraes e Barroso. O que ele, na verdade, faz é se defender e contra-atacar. Porque quem vem atacando já há muito tempo e a revelia da Constituição, não respeitando as regras democráticas, a harmonia e a independência dos poderes, o senhor sabe bem que são esses dois tralhas que estão aí dentro da Suprema Corte, Barroso e Alexandre de Moraes. Basta ver o que eles vêm fazendo ao longo desse tempo em que dura o governo Bolsonaro. A perseguição é nítida. A atividade política dentro do Supremo é transparente, é cristalino, todos podem ver. Aí o senhor vem falar que o presidente está atacando a corte? Não, ministro Fux. Quem ataca a corte que você preside são seus companheiros. Gilmar Mendes foi chamado há um tempo atrás pelo ministro Barroso, de horrível, horroroso, bilis, ou seja, dá nojo. O que o senhor falou? Nada. Nada. O próprio Joaquim Barbosa, ex-ministro Joaquim Barbosa, falou que Gilmar Mendes age no estado dele, lá em Mato Grosso, cercado de cangaceiros. Chamou de criminoso. E o que o senhor fez? Nada. O próprio ministro Gilmar Mendes, recentemente, chamou o ministro Cássio Nunes de covarde, pelo simples fato do Cássio Nunes dar um voto diferente do Gilmar Mendes. Senhor ministro Fux, se há alguém que desonra essa corte, não é as falas de Bolsonaro, é a ação dos ministros que a compõem. As perseguições são muitas e revoltantes. Talvez, ministro Fux, o senhor não percebe o quanto isso está revoltando a nação? Porque o senhor não anda nas ruas. O senhor não anda de avião de carreira. O senhor não fica sentado no aeroporto junto com o José da Silva. O senhor tem uma salinha separada. Assim, o senhor não consegue medir o sentimento do povo. A revolta é grande com vocês. O nojo de vocês é tamanho. Mesmo porque, ministro Fux, os senhores instalaram no seio da... Já que para falar de um é falar de todos, então são os senhores. Os senhores, a Suprema Corte, instalou no seio do Brasil a mais brutal das ditaduras, a ditadura de toga. Ou o senhor vai discordar? Hoje o Supremo Tribunal Federal quer legislar, quer executar, menos fazer aquilo que lhe cabe. Se fazer guardião da Constituição. Quer dar pitacos, quer interferir nos outros poderes, quer ditar regras. Ministro Fux, esse aviso fica então para o senhor e para todos os ministros da corte. Querem criar regras, querem criar leis, desçam do pedestal do Supremo Tribunal Federal e vão disputar as eleições o ano que vem. Tem eleições. Vocês podem concorrer a um cargo eletivo ou executivo e aí pode propor leis.
A função de vocês não é essa. Aliás, vocês estão aí, não é pela vontade popular. Aliás, os senhores estão aí, não é pelo voto do povo. Os senhores estão aí na condição de ministro do Supremo Tribunal Federal. É por barganha, sacanagem, por favores políticos, indicação política. Diga-se de passagem, todos os ministros foram indicados, com exceção do Cássio Nunes, todos foram indicados por políticos corruptos, presos e investigados. Então, a situação dos senhores nessa corte é no mínimo estranha. Dá-se a sensação que os senhores estão aí para fazer valer os interesses de quem os indicou. E isso é nítido. Basta ver o movimento que está sendo feito para devolver Lula ao comando do país. Primeiro, tiraram da cadeia, depois de todo o julgamento que teve. Depois, anularam os seus processos. E agora querem transformar inelegível um homem honesto, que é o Bolsonaro, e fez elegível um bandido, que é o Lula. Mas a gente lembra bem, ministro, o recado foi dado lá atrás para o Zé Disseu. Ele disse que o PT ia voltar, a esquerda ia voltar. Ia voltar até o comando do país. E que não se tratava de ganhar a eleição, se tratava de tomar o poder. E aí, os senhores, pelo que tudo indica, está corroborando, está fazendo de continuidade dessa fala. O senhor é leviano, não deveria atacar o presidente desta forma, principalmente com mentiras. O presidente jamais, só não vai encontrar uma única palavra do presidente atacando o Supremo Tribunal Federal como corte. Mas sim esses dois ministros, que é uma vergonha para o nosso TF. E isso é inegável. Isso é inegável. Eu entendo que o senhor defenda os ministros da sua corte com essa veemência, com esse vigor, porque há um ditado que diz, ministro, os porcos se unem e se conhecem pelo cheiro. Eu sei a posição do senhor. Agora, espero, e a nação espera, que o presidente Bolsonaro possa ser mais duro, atuar mais no campo da ação que das palavras. Porque os brasileiros vêm fazendo a sua parte com maestria. Toda vez que é chamado às ruas, lá estão aos milhões, de maneira pacífica e ordeira. E o que o povo quer hoje é a substituição da atual composição do Supremo Tribunal Federal. E isso é permitido pelo artigo 142 da Constituição Federal. O presidente pode muito bem usar esse mecanismo legal para dar um choque de ordem nesse país. O que a gente vê é uma guerra declarada do Supremo Tribunal Federal contra o governo Bolsonaro, contra o Brasil e os brasileiros. E que para o Brasil seguir em frente, alguém tem que ficar para trás. E esse é a atual composição do Supremo Tribunal Federal. Tomar essa medida não se trata de um golpe, mas sim de contragolpe. Porque golpe, essa gente já deu no Brasil, instalando uma ditadura. E tem que ser rápido. Tem que tirar, prender e aposentar, caso a caso, os 11 ministros que aí estão, colocar imediatamente, sem margem para discussão, outros 11 novos ministros. Que sejam ministros juízes de carreira, escolhido a dedo pelo seu elevado conhecimento jurídico e compromisso com a legalidade e a coisa pública. Que não se façam evangélicos, terrivelmente evangélicos, ou terrivelmente católicos, ou terrivelmente pai de santo. Que sejam terrivelmente, 11 ministros, que sejam terrivelmente constitucionalistas, que respeitam a Constituição, que não tenha viés nem de direita e nem de esquerda, mas sim o foco no Brasil, na democracia e na legalidade sobre a luz da nossa Carta Magna.
Aí vai dar certo o Brasil. E o melhor dia para se fazer essa troca é no dia 7 de setembro, dia que se comemora a independência. Nós precisamos dar uma nova roupagem a essa data, a data da independência. E esse é um bom dia. Essa será a verdadeira independência do Brasil rumo à ordem e progresso. Que essa composição seja destituída em 7 de setembro. Aí no futuro que virá, a cada 7 de setembro, nós teremos o que comemorar. Repito, ministro Fux, defende os demais ministros, por quê? Os porcos se unem e se conhecem pelo cheiro.